ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando o nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Saudações, nação cuscuzeira! Eita, que delícia de delay! Estamos aqui juntos e misturados para mais uma quinta-feira. Eu sei que todos os ouvintes estão animados, porque hoje o nosso cuscuz está daquele jeito. Mas antes, vamos dar uma harmonizada? Bora! Fazer uma boa prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida Carol para fazer a nossa prece inicial. Que lindo o desespero da Carol. Vamos lá, Isabel, fazer a prece inicial. Vamos substituir em família. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio Cuscuz com Espiritismo. Vamos unir os nossos pensamentos nessa hora que nos encontramos. Elevemos ao Mestre os nossos sentimentos, as nossas melhores vibrações, e assim possamos pedir ao Mestre amado, envolva a todos nós que estamos sintonizados na rádio a essa hora, seja em nossos lares, seja em nossos carros, seja nas ruas, seja no ônibus, no transporte. Possamos nós, Senhor, unirmos o nosso pensamento ao alto, iluminando todo o planeta Terra com muita luz, disseminando paz nos corações, aliviando as dores, consolando a tantos que se encontram em sofrimento. Nossa gratidão aos benfeitores que nos conduziram a esse momento. Envolva-nos, Jesus, em muita luz, em muita paz, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, cadê ele? Cadê ele? O nosso DJ JP. Solta o som para a gente dar aquela boa harmonizada. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. O programa Jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Conhecer diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com
carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum, ó Jesus.
Senhor nos dará a luz. Achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça com amigo Gabriel. Ó Senhor, veja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. Eita, que música linda, gente! Olha os aplausos, olha os aplausos. Clap, clap, clap. Toma surra de aplauso. Toma o Tocantins inteiro. Tim e Vanessa com essa linda música. Ave. Ave, gente, tem sim tudo a ver com o tema de hoje, que vocês ficaram ligadinhos aqui com a gente. Então, já pegaram aqui a cumbuca de cuscuz e aquela água fluidificada? Tá no grau? Tá no grau? Pois vamos, que hoje tem. E vamos continuando com o ritmo do Jingle Bell. Pegue seus sinos. Eu peguei um cinto de sino e estou rebolando tal e qual Shakira e Hips Don't Lie. Sim, meus quadris não mentem, ainda mais em época de Natal. Vamos, gente, que o tema de hoje é com a nossa querida Iraci. Seja muito bem-vinda. E o tema é Maria de Nazaré. Um beijo a todos os ouvintes e vamos sintonizar aqui com a nossa querida Iraci. Iraci! Olá! Boa noite. Para quem estiver escutando agora. Bom dia, boa tarde, se escutarem depois. Então, hoje eu vou falar sobre uma pessoa que eu amo, que é Maria de Nazaré. Eu vou ousar falar sobre ela. E quem é Maria de Nazaré? Maria, não é? A mãe de Jesus. Eu vou começar citando um trecho muito interessante do livro de Maria de Nazaré, ditado por Miramês, que diz o seguinte: Maria de Nazaré é fração divina do amor de Deus, que desceu à terra para nos ajudar a crer na grande esperança. A sua vida é cheia de estuante beleza moral, capaz de nos ajudar a remover todas as nossas imperfeições. Então, falando isso, que Maria é a fração divina do amor de Deus, que resolveu aceitar o convite, se ofereceu para vir à Terra trazer a vida material, o nosso governador planetário, que é Jesus. Então, ela nasceu aproximadamente entre 18 e 20 a.C. Isso aí todo mundo já sabe, né? Ela era filha de Ana e Joaquim. E era de uma beleza estonteante. Não só uma beleza moral, mas uma beleza também física, certo? E ela é uma figura, uma pessoa
tão importante que ela consta em duas grandes religiões. Tanto o cristianismo quanto o islamismo referenciam Maria. E é tão sério o Islã em relação a Maria, que ela é a única mulher que tem o seu nome no Corão. Nem a mãe de Maomé, nem a esposa de Maomé, nem as filhas de Maomé tiveram essa referência. Por quê? Porque ela era a escolhida de Alá. Então, ela era o símbolo, ela é o símbolo da pureza, da devoção. Ela é o exemplo de mulher. Isso eu estou falando do islamismo. E a mesma coisa eu falo do cristianismo. Então, para falar de um ser angelical, é muita responsabilidade. Porque tudo que se diz é pouco para o que ela representa até hoje. Certo? Como exemplo de vida. Ela, uma menina, né, de 13 anos aproximadamente, 13, 14 anos, recebeu do anjo, segundo o Evangelho, a incumbência de trazer Jesus no seu ventre. E ela não conhecia homem. Ela não tinha feito... Ela tinha um possível pretendente, que era José, mas eles não tiveram conjunção carnal. E mesmo assim, ela só era prometida. E ela aceitou o convite. E interessante que o anjo Gabriel diz, muito interessante, que ele fala que ela é bendita entre as mulheres. E diz assim: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ele fala que ela conceberá uma criança. Já imaginou? Naquela época, uma menina conceber fora do casamento. Uma criança que tinha estava na puberdade. Quanto preconceito! E aí José entra em cena, que também foi tocado e aceita essa incumbência de, junto com Maria, criar Jesus. E ela passou por muitos problemas. Quando foi nascer Jesus, eles estavam indo lá para Belém, não tinha acomodações. Ela foi ter Jesus num estábulo. E mesmo assim, ele nasceu e ela teve todos os cuidados. Depois ela foi, junto com Jesus, perseguida. Tiveram que sair às pressas para o Egito. Isso o cristianismo coloca, né? Já no islamismo, conta a mesma história. Que o anjo veio anunciar
e que ela aceitou o convite. E o que ela foi alimentada com tâmaras e água após a gestação, porque ela teve que sair da cidade, porque não era permitido. E o que conta no Corão sobre essa? Ela volta com a criança, com Jesus, né? E ela não pode falar, sabe? Você não pode falar. E quando perguntado, quem falou foi Jesus, um recém-nascido, né? Para poder as pessoas não apedrejarem Maria. Isso no Corão. Eu estou fazendo esse comparativo para mostrar o quão Maria é maravilhosa, porque em 2 livros de 2 religiões diferentes se conta a mesma história. Aí muita gente, inclusive eu há muito tempo atrás, dizia, mas como? Como é que Maria não ter conjunção carnal e teve um filho? Isso é um absurdo, não pode, não sei o que isso é... Para Deus não pode. Hoje em dia não tem as inseminações artificiais. Deus não pode colocar, no plano espiritual não pode colocar, de fecundar. Então, acreditar na pureza, não que conjunção carnal seja questões impuras, mas é a essência de Jesus que vinha, era Jesus que vinha. E ele, para poder ser recebido, tinha que ter uma pessoa, um anjo, que desceu desceu vários degraus para conseguir vir para a Terra e Jesus ser recebido. E a gente falou de Maria no início, mas tem também a Maria na vida de Jesus, nos ensinamentos, no estar próximo, no cuidar, porque toda criança precisa de cuidado amoroso de mãe. E ela seguiu Jesus em todos os momentos, até na cruz. Ela estava lá ao pé da cruz, sofrendo junto com Jesus. E naquele momento, lá no pé da cruz, eu estou dando um salto, porque é tão pouco tempo para falar de Maria, que a gente tem que correr e dar saltos. E isso é um fato muito importante, porque naquele momento, Jesus entregou, disse para Maria, e João, o apóstolo amado, estava lá, e disse para Maria, Maria, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Naquele momento, Jesus estava, mesmo nos momentos mais difíceis, ele estava dando lições para a gente. Dizendo que Maria era mãe independente dos laços sanguíneos. Isso a gente vê, essa citação, no livro Boa Nova, quando ele coloca esse momento onde ele se dirige a João, a Maria, e diz, Maria, mãe, esse o teu filho, e dizendo para João, filho, eis a tua mãe. E essa parte do livro Boa Nova, ele diz uma coisa muito interessante, que Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso
Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão então para todos os necessitados do mundo. Que no tempo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Então, ele estava colocando que o amor independe dos laços sanguíneos. E naquele momento, ele estava dizendo para Maria: toma os filhos que eu te deixo, os meus filhos. E ela passou a ser a mãe. E depois daí, com todo o processo dos evangelistas e dos apóstolos, ela foi cuidada, ela já estava numa certa idade, e na época, as mulheres viúvas e sem filhos, homens, passavam situações muito complicadas, porque não tinha direito a nada. Então, ele precisava também ter um apoio. E João daria esse apoio para ela, certo? E ela continuou. Depois, João se estabeleceu em Éfeso e a chamou. E ela foi morar em Éfeso, onde passou até o fim da sua vida. E aí eu vou correr mais, porque o tempo está... O tempo não me é... Ele foi lá e ela começou um trabalho com todas as pessoas. Ela ajudava todos os transeuntes, todas as pessoas que passavam. Ela tinha um apoio. E eu vou citar agora uma parte de Chico Xavier, que diz: Religião dos Espíritos, a mulher anticristo, diz: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como um lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E, desvalida entre os homens, era a grande e prestigiosa perante Deus. Então, Maria humilde estava lá servindo, ajudando, o tempo passando. E aí chegou a hora do desencarne, certo? E Jesus foi ter com ela em Éfeso. Foi visitá-la, certo? E chegando lá, ele não se apresentou. Chegou, foi conversar com Maria, e ela, notando, e ela no seu coração, algo estava a falar com ela. E, por fim, ele apresentou-se, dizendo que tinha vindo buscá-la. Que o seu tempo
já havia chegado. E que uma legião de anjos iria recolhê-la para levá-la. E vieram esses anjos em uma caravana. E ela pediu para dar uma volta. Olha aí, ela queria revisitar a Galileia, o mar da Galileia, porque fazia muito tempo que ela não via, queria passar por Jerusalém. E nesse momento ela lembrou-se dos cristãos que estavam sendo martirizados e pediu para ir a Roma. E ela foi nos cárceres levar uma palavra de alento, um sentimento. Participar das angústias naquele momento que as pessoas estavam prestes a irem ao circo, a serem levadas aos leões, ao sacrifício. Ela espalhou claridade misericordiosa para aquelas pessoas que estavam em aflição. E ela perguntou-se, como minorar? E aí ela pegou uma daquelas pessoas que lá estavam e disse, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. É como diz no Boa Nova, a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração, de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Então começaram a cantar. As pessoas começaram a ir para o suplício cantando alegremente, porque estavam indo ao encontro de Jesus. Então, depois disso, Maria partiu, foi conduzida ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo, a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, meus irmãos, quando ouvirdes o cântico dos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. É assim que termina o livro Boa Nova, falando de Maria, dessa mulher maravilhosa, que era um anjo, que aceitou o convite e veio para a terra. E hoje cuida do Vale dos Suicidas, como uma mãe amorosa, cuida dos seus filhos, que perderam a esperança e cometeram os erros e a infelicidade de partir antes da época. Então, eu termino aqui o meu falar para depois a gente ir para o pinga-fogo, né? Iraci,
Excelentes colocações. Vamos pegar o refil de cuscuz e de água frutificada, porque já já a gente volta depois da música do DJ JP com o Pinga Fogo no Cuscuz. DJ JP, solta o som! A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Estamos de volta.
Estamos de volta! Sim, senhoras e senhores, isso mesmo, com essa música que embalou minha década de 2000, que eu chorava querendo passar na recuperação, cantando, e aí assim vier, eu fazia um drama para escorregar assim no portão, muito que bem, para escapar do cinturão. Vamos voltando aqui, que isso me deu gatilho. Alô, alô, terapia! Vamos lá, que hoje a gente tem o nosso segundo bloco, com pinga-fogo no cuscuz. E a Isabel já está aqui a postos para tacar um foguinho nesse cuscuz. Diga lá, Isabel! Olá, olá. Tem um ouvinte, viu, Iraci, que está fazendo uma pergunta bem interessante, que eu acho que cabe. E essa dúvida deve ser de muitos de nós, né? Ele pergunta assim: Iraci, por que Maria de Nazaré é chamada de nascida sem pecado? Explica aí pra gente. Porque ela era um anjo. Porque ela não veio da raça adâmica, ela não veio aqui da terra. Ela era um anjo que aceitou o convite aceitou o convite do Cristo, certo? Para ser o quê? Para ser a sua mãe. Então, ela veio para cá sem nenhum pecado. Ela não tinha o que resgatar. Era um espírito puro que veio nos ajudar. Certo? Então, ela não tinha esse pecado. Ela não tinha o que pagar. Ela não tinha manchas para serem removidas, como nós temos. Entendeu? Então, ela veio para nos ajudar. Ela veio sofrer sem nada até que pagar. Ela não tinha esse pecado original que nós temos pelas nossas dívidas. Eu espero ter respondido. Sim. Eu acho tão interessante, tem os livros do Irmão X, que é Humberto de Campos, né? Tem uma história tão bonita, porque, na verdade, Humberto de Campos nos traz crônicas que ocorreram na espiritualidade, né? Era assim. E aí tem um livro que é a Antologia Mediúnica de Natal. Não sei se deu para você dar uma olhada nesse livro. Na mensagem 50, intitulada Os Animais ante o Natal, Irmão X vai trazer exatamente aquele momento em que José estava participando, você citou o recenseamento, né? E José estava ali tendo que participar do recenseamento, tendo que ir a Belém, porque todos os varões tinham que participar. E quando chegou lá, na verdade, não é nem pergunta, é mais uma colocação, né? Quando chegou lá, eles tentaram se hospedar em várias estalagens. E Maria tinha uma beleza tão grande que mesmo grávida, já com a barriga para ter o neném, ela chamava atenção. Foi a uma estalagem, foi a outra, inclusive queriam comprá-la como escrava. Quem quiser ler, gente, é uma mensagem belíssima do Irmão X, que está nesse livro, Antologia Mediúnica de Natal. E mostra o quê? Mostra essa figura elevada, porque uma menina, né? Não era assim, você falou 13, 14 anos, uma menina, e caminhava ao lado do seu marido, que já tinha uma certa idade, José já era uma pessoa de certa madureza, e aí os dois, imbuídos em trazer para o orbe o nosso Cristo, eles, em momento algum, desistiram. O próprio anjo Gabriel foi à frente e encontrou o quê para acolher o nascimento do nosso Cristo? A estrebaria. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, é só dizer que mesmo sendo aviltada, porque eu diria que aquelas palavras, aquelas insinuações, aqueles olhares, seria uma forma de aviltar Maria, certo? Querer comprá-la pela sua beleza. Ela se manteve
tranquila. Ela não se abalou. E ela estava cercada, certo? Pela proteção do plano espiritual. Então, ela foi guiada, José foi guiada e foi até lá, nessa estibaria, certo? Onde ela teve a criança. E de lá ela seguiu por outros caminhos. Teve a visita dos eu vou dizer 3 reis magos, mas não eram reis, mas eu vou falar para... E ela cuidou de Jesus. E interessante que eu tenho um livro que eu acho muito bom, fantástico, com algumas coisas que a gente tem que... É do Miramês, que é Maria de Nazaré. Ele fala da infância de Maria, certo? Da inteligência de Maria. E essa informação, por exemplo, no livro do Alcorão, eles dizem que Maria foi a única que teve permissão de ir ao templo, de estudar, como é reverenciada. E isso está também, não dizendo as mesmas coisas, mas está dizendo que Maria era de uma inteligência, certo? E que até a cidade de Nazaré, com o nascimento de Maria, recebeu energias, porque é um anjo. Então, assim, ela trazia ali próximo, ela transbordava em luz. Ela transbordava em luz. E ele coloca essa questão do transbordar, que isso afetava a natureza, né? A natureza e as pessoas ali ao redor. E ela foi levada ao templo para estudar, mesmo de pais pobres. Porque para você ir ao templo, para ser levada para estudar, você tinha que ter condições de fazer gastos, e eles não tinham. E ele coloca que Maria ela foi convidada a ir ao templo, a estudar, a ter uma formação. Ela tinha uma formação. Porque na época as mulheres elas não eram admitidas. Elas não tinham a permissão de estudar. Interessante ver, não é, Iraci, que Maria, ela tinha uma ligação muito mais íntima com Isabel e Zacarias, que eram justamente aqueles que ficaram responsáveis por essa educação dela, né? Tanto é que as relações entre eles, a gente vê João Batista, o precursor do Messias, do nosso Cristo, o precursor desse momento da Boa Nova. E a gente vê Maria vindo antes mesmo de ela encarnar, fazer o que? Uma limpeza na terra, para que nós pudéssemos receber o mestre. A gente não consegue vislumbrar a grandiosidade desses benfeitores, dessa benfeitora que desceu dos altiplanos para vir nos ajudar em nossa caminhada terrena. Fale, Carol. Na verdade, eu vou só aperrear o que é tão bom falar de Maria, né? Eu acredito que quando fala-se um tema, aí fala-se Maria, né? Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, todos esses sinônimos. Eu acredito, eu fico visualizando cada um na sua casa correndo para ouvir, porque a Maria é isso, né? A Iraci, no decorrer da fala dela, ela discorreu um pouquinho na Boa Nova, né? Porque, né, Iraci, falar da Boa Nova, falar de Maria em Boa Nova, não dá 30 minutos, dá 2 horas. Aí, Iraci, eu queria que você
Se você der um spoiler no finalzinho, queria que você contasse para a gente, para quem está ouvindo, para quem não conhece Boa Nova. É um livro do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto Campos. E é um livro que a gente recomenda sempre, que eles têm várias histórias, né? Vários contos. E uma delas, no final, né, o derradeiro, é Maria. Iraci, conta pra gente a parte final, quando Maria, ela está no... Como é o nome, gente? No finalzinho, agora me fugiu a palavra. Espera só um minutinho. Naquela parte final... Como é, Isabel? Eu perdi. Onde ela é levada pela caravana dos anjos? Não, que ela vai se direcionar e ela fala, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Sim, que ela foi para o momento em que as pessoas estavam presas para Iraci. serem... Não, mas eu já contei, mas vou contar de novo. Conta que nessa hora meu celular, meu computador travou e eu perdi. Mas então deixa eu falar. Então, Maria, ela pediu, como eu já disse, ela pediu para dar... Veio a caravana dos anjos, né, para levá-la. E aí ela pediu para dar uma volta. Ela foi lá em Tiberíades, sabe? Ela deu uma volta. E lembrou das pessoas que estavam em sofrimento, nas masmorras, certo? E ela foi ter lá para dar uma palavra de alento àquelas pessoas, para inspirar. E o que foi que ela fez? Ela disse, o que eu posso fazer diante de tanto sofrimento? Aí ela disse, canta, minha filha. E a pessoa que estava lá, esquálida, com o rosto pálido, começou a cantar. Isso contagiou todo o ambiente, que começaram a cantar. E foram levados ao martírio cantando. E isso foi um choque que talvez vocês não tenham noção. Porque estavam lá, no circo romano, as pessoas esperando pedido de piedade, e entraram no circo as pessoas cantando e louvando a Deus, sem medo, sem qualquer medo, confiantes. Então, ela passou essa confiança através de quê? Do cântico. Porque tem um ditado popular que diz, quem canta seus males espanta. E nada mais certo do que isso. A canção a Jesus, ela elevou o ânimo das pessoas. E no finalzinho, ele diz uma coisa bem interessante, que a gente tem que lembrar, irmão, quando ouvirdes o cântico nos tempos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. É fantástico, certo? Porque ela inspirou o cantar. E isso fez com que mudasse todo o clima de tristeza. Maria estava ali, com a sua luz, iluminando e dando força a esses irmãos, que com certeza seriam recebidos após o martírio. Então, é emocionante o final do livro, quando ele coloca essas questões. Coloca essa maravilha de como Maria, com toda a sua majestade, mas no momento da despedida, ela lembra de quem está sofrendo. E vai lá. E tenta fazer algo. E
faz, que é inspirar o cântico. Deu para... Carol foi arrepiada, não foi, Carol? Arrepiou. Mas Maria é apaixonante. Com e certeza. É exemplo. Com certeza. Exemplo de servidora fiel de Deus, da sua missão. Ela não titubeia. Olha, uma menina, como eu disse, uma menina de 14 anos. Lá na época, onde mulher e nada é uma coisa muito parecida. Aceitar o desafio, inclusive, sob o risco de apedrejamento. Ela não disse, no momento ela disse sim. Estamos juntos. Certo? Para Jesus. É interessante ver. Eu vou. Você quer fazer as considerações finais? Se der tempo, eu queria ler uma poesia de Maria Dolores. Pode ler, sem problema. Gente, olha, é impressionante quando a gente vê esse exemplo de espírito elevado, de renúncia, de obediência ao mestre. Então, Maria Dolores, ela nos trouxe nessa obra mediúnica que está no livro Momentos de Ouro, uma poesia. Essa poesia, intitulada Retrato de Mãe, vai justamente nos mostrar o desprendimento daquela mãe que viu seu filho ser crucificado e, mesmo assim, foi socorrer aquele que o denunciou. Vamos lá para a poesia, Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz, em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti. Buscando um filho amado, sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjura, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha.
Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso e abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pense e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara de pesado atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim? Sabendo-me traidor, sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Excelente, excelente, Isabel. Iraci, você quer falar alguma coisa? Não, só dizer que Maria é maravilhosa e cuida com sua equipe dos suicidas, no Vale dos Suicidas. Ela tem essa incumbência de levar o amor e a luz para aqueles que perderam a esperança. É só isso, Maria, é sem comentários. Fantástica. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso encontro de hoje, mas é com aquele coração cheio de gratidão, porque falamos da maior mãe de todas, Maria de Nazaré. E eu gostaria de agradecer primeiramente a Iraci por conceder um tempo para falar desse assunto tão lindo, tão doce, cheio de amor. Agradecer a toda a equipe do Cuscuz, que faz todo o Cuscuz acontecer. O JP, a Françoise, a Carol, a Isabel, tio Neto, a Elis e a todos que estamos aqui, sempre juntos e misturados para fazer essa lindeza acontecer. E agradecer a todos vocês, ouvintes, que estão aqui conosco, sintonizados, inclusive a galera que está no YouTube, no canal do Lar dos Humildes, nos escutando. Muito obrigada. E vamos fazer a prece final, para a gente ficar bem sintonizado com essa energia de amor. Eu gostaria de chamar a nossa querida Carol para fazer a nossa prece final. Vamos lá, gente. Vamos encerrar nosso momento, né, com um sentimento assim, de gratidão, com muita alegria. Nós falamos da nossa mãe, né, da nossa Mãe Santíssima. Que agradecer ao Divino Mestre Jesus pela nossa quinta-feira de cada dia, pelo nosso programa tão querido que nós fazemos com tanto carinho e dedicação. Você que está em casa, está na rua, está vindo do trabalho, possa se recolher, se não puder fechar os olhos, mas é só recolher no íntimo, na nossa essência, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga. Falamos de um tema assim, tão rico para os nossos corações, que possamos estar com ela nesse momento. Sim, a nossa Mãe Santíssima. Rogamos aos céus que ela possa derramar em cada um de nós essa energia tão santa, tão sublime, que vem através do seu manto sagrado. Que a nossa Mãe Santíssima continue conosco, acalentando nossos corações, confortando a cada um de nós. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho, que também recebam essas bênçãos vindo do Altíssimo. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Gente, não se esqueçam, toda quinta você tem um encontro marcado aqui com a gente, às 19 horas. E você aí, que é do YouTube, escutando, todas as terças, o nosso lindo episódio do nosso podcast Cuscuzênico será lançado. Continuemos assim, sempre juntos e misturados, para trazer a palavra do cuscuz e do espiritismo pelas ondas do rádio.
Tchauzinho, tchauzinho.